Olá, namastê. Sejam bem-vindos à nossa incrível jornada Destravando a sua sequência de yoga. Nessa jornada eu vou te ensinar passo a passo como observar todos os aspectos de uma boa sequência de yoga, desde os aspectos mais objetivos, que estão mais visíveis, né, até aquela sutileza que está por trás das sequências, mas que faz muita diferença ali na experiência final e sensorial do seu aluno ou da sua própria prática pessoal, né? Essa jornada ela vai ajudar tanto praticantes, né, como professores iniciantes a desenvolverem sequências que realmente são guiadas com uma intenção, uma lógica e uma estrutura criativa, né, que pode ser adaptada a qualquer estilo de yoga. Então, independente do estilo de yoga que você pratica ou que você ministra, as dicas que eu vou te dar aqui, elas poderão ser adaptadas e vão te ajudar aí a criar sequências incríveis. Tá? O objetivo é a gente realmente destravar todo o potencial que o yoga tem e poder então usufruir disso nas nossas vidas. Quando a gente começa a dar aula de yoga, muitas vezes a nossa dificuldade é em estruturar essa sequência, em criar sequências novas, que não sejam tão repetitivas, mas que ao mesmo tempo guiem o aluno de uma maneira consciente, de uma maneira coerente, né? Onde ele vai aprendendo as posturas mais básicas e a partir daí ele vai se desafiando um pouquinho mais. Eu sempre comento com os meus alunos que o ideal é que o seu aluno ele sinta esse equilíbrio, tá? Se tiver muito fácil, muitas vezes a mente ela facilmente se dispersa, né? E se tiver muito difícil, ela também recua, né? Muitas vezes se afasta. Então a gente tem que de alguma forma encontrar um equilíbrio para que você consiga realmente impor certos desafios, tanto para o seu aluno como para a sua prática pessoal, e também se sentir confortável, sentir que você consegue encarar aquele desafio e ir se desenvolvendo nele pouco a pouco, tá? O estilo de yoga que eu ministro hoje em dia é o Vinyasa Flow Yoga. E aí nós vamos ter como base o Vinyasa Flow Yoga, mas como eu te falei, você vai poder adaptar todas essas dicas para qualquer estilo de yoga. Tá? Mas eu vou trazer para você a prática do Vinyasa, que é a prática que eu amo, a prática que eu pratico, a prática que eu ensino e a prática que eu já ensinei em mais de 350 professores aí e que estão ministrando as suas aulas e se desenvolvendo, né? Quando eu comecei a dar o meu curso de formação, a minha primeira formação foi em 2013, né? A minha primeira turma de formação de yoga. Eu me vi na posição de ensinar aquilo que eu fazia intuitivamente, né? Então foi aí que eu parei para pensar, peraí, como que eu crio esse tipo de sequência, né? Quais são as minhas inspirações internas que para mim intuitivamente já fluía, né? Mas que para você ensinar outra pessoa, inevitavelmente você tem que criar, né, uma metodologia, vamos dizer assim, um passo a passo. Esse passo a passo que eu ensino, que é o método Nataraja Flow Yoga, que a gente vai explorar ao longo dessas 3 aulas, tá? Ele não é um método engessado, ele não é um método que você vai ter ali uma estrutura rígida. Não, ele é um método que te dá uma direção, mas ele é extremamente flexível. Você pode fazer as adaptações necessárias, você consegue colocar as suas próprias inspirações, né, como professor, e também
como foi falado, adaptar a outros estilos de yoga que não sejam Vinyasa Flow, tá? Mas vamos lá, vamos então colocar a mão na massa. Essa aula vai ser voltada para a gente definir a estrutura da aula. Nós vamos começar a olhar essa sequência como um todo e como se fosse uma cebolinha que a gente vai tirando as camadas. Tá? Então vamos olhar para as camadas mais superficiais e definir algumas questões que serão extremamente importantes para que a gente siga aí nas próximas aulas, olhando cada vez mais profundo, cada vez mais dentro dessa técnica e dessa forma de sequenciar, tá bom? Então, o primeiro passo aqui vai ser definir o tempo da aula. Geralmente, as aulas levam em torno de 1 hora de duração. Né? Se você dá aula em academias ou estúdios de yoga, é claro, existem exceções, existem locais que têm aulas mais longas ou até mesmo mais curtas, tá? E aí você vai dar uma adaptada nos tempos aí que a gente vai estudar, mas hoje nós vamos ter como exemplo uma aula de 1 hora de duração, tá? Então, diversas questões envolvem toda a energia ali da sua prática. Não é só colocar uma postura depois da outra e pronto. A gente tem que ter um começo, um meio, um fim. Tudo isso deve fluir de forma harmônica. Né? Muitas vezes o aluno ele não vai sentir essa diferença. Ah, esse é o começo da aula, essa é a parte tal, essa é a parte tal. Mas, de alguma forma, isso é importante estar na mente, na percepção do professor, tá? As partes que você vai trabalhar durante essa 1 hora, né? Em cada momento, o que você quer desenvolver, qual é a energia que você quer trazer, o que você quer que aquele aluno sinta, né? Ou na sua prática pessoal, você traz isso para você também. E é muito importante, eu sempre falo para todos os meus professores formados, né? A nossa prática pessoal é a parte mais importante do ser professor, né? Porque se você dá aula de yoga, provavelmente você foi para esse caminho porque você praticou yoga e você sentiu toda a energia, toda a vitalidade que esse autoconhecimento, que essa prática ela nos traz, né? Então, você se sentiu bem com a prática, você sentiu as mudanças geradas no seu cotidiano, no seu dia a dia, e isso provavelmente te inspirou, então, a ensinar outras pessoas, a transmitir outras pessoas. A gente quer que outras pessoas também tenham essa sensação de bem-estar, né, de aventurança que o yoga pode nos trazer. Né? Então eu acredito que a maioria, e mesmo que a pessoa não saiba disso, mas a maioria das pessoas são motivadas, né, por isso, pela experiência que teve em cima do tapetinho. Ninguém acorda e fala assim, o que você quer ser? Eu quero ser professor de yoga, sem ter experienciado, né, o yoga. O yoga é uma atividade que você experiencia, né? Não adianta você só olhar uma prática. Se você olhar uma prática, você pode assistir uma aula inteira de yoga, você não vai ter a mínima noção do que é yoga. Para você saber o que é yoga, você precisa fazer, você precisa respirar, você precisa levar atenção em partes profundas do seu corpo que você jamais teria nem percebido. Você precisa sentir essa imensidão que é o nosso ser, né? O nosso corpo, desde as nossas camadas densas, físicas, até as nossas estruturas mais internas, mais profundas, as nossas sensações, né? A nossa energia mesmo, tá? Então, a prática da yoga ela é isso, ela é muito vivencial e é isso que você vai trazendo para a sua sequência e no final das contas é isso que vai fazer a diferença, tá? Então, tudo isso foi falado para que
você como professor de yoga ou como praticante avançado, tenha sempre como prioridade a sua prática pessoal, porque é ela que te recarrega, né? Porque durante as aulas a gente doa tanto e para que você tenha cada vez mais para doar, para que essa criatividade esteja alimentada, é interessante que você também esteja recebendo, né? E não é na hora da sua aula, tá? Mesmo que o professor de yoga faça as práticas junto com os alunos, às vezes os seus alunos ainda são muito iniciantes e requer que você, né, faça os movimentos juntos para que ele tenha ali uma visualização. Fazer yoga é outra coisa, não é só fazer as posturas, mas é fazer com atenção, com intenção, com recolhimento da sua atenção, né? Então, se na hora da prática a sua atenção se volta para você, você não dá aula direito, né? Vamos combinar que você não vai estar ali conseguindo visualizar o aluno, sentir, porque muitas vezes a gente tem que ajudar aquele aluno a ter percepções que às vezes ele não está ainda preparado, né, para perceber. Então, muitas vezes o toque, a fala bem direcionada, ela vem por essa escuta silenciosa, né, a escuta de olhar realmente o aluno e tentar perceber ele, criar essa empatia para sentir o que aquela pessoa está sentindo. Então, na hora da aula, poderia até ser um estilo de yoga, né? Um tipo de yoga, porque é um estado de presença muito grande que você tem que ter, mas essa presença não está em você, ela está no seu aluno, né? E na hora da sua prática pessoal, sim, aí sim você vai conseguir trazer essa presença para você. Então aí sim você vai sentir todos os benefícios do yoga. Então toda a sequência que você criar, que você desenvolver, naturalmente, é importante que você também pratique. Na hora de você praticar, você vai lapidar essa sequência, tá? E aí você pode estar se perguntando, mas por que criar sequências? Se eu consigo chegar numa prática e intuitivamente ir guiando os meus alunos, às vezes eu quero sentir o aluno e perceber o que ele precisa ali agora, né? Dá certo, né? Dá certo e muitos professores fazem dessa forma, né? De chegar ali, já ter a sua maneira de começar e ir colocando ali uma postura atrás da outra e tudo mais. Mas se você previamente tirar um tempo para pensar em todas essas posturas que você quer colocar na aula, e olhar para isso e organizar de uma maneira que você sinta uma progressão bem harmônica, né? Um pico e também uma restauração daquele movimento, com certeza a sua prática ela vai ficar muito mais harmoniosa, tá? Muito mais fluida, e o aluno ele vai sentir essa diferença na própria sensação dele, no corpo, na vivência, nessa fluidez, né? Na prática do Vinyasa Flow Yoga, a gente começa de mansinho e a gente fala que é como se a gente estivesse subindo uma montanha, né? Como se a gente saísse ali para caminhar, essa trilha, né? Ela vai começar suave, mais plana, mas pouco a pouco ela vai ficando mais íngreme, mais quente, até você chegar nesse pico e dali você então vai começar a sua descida de volta, né? Que tem que ser de uma forma suave, que vai te restaurar de toda aquela energia, de todo aquele movimento que você fez para subir nesse pico, tá? Então o objetivo é a gente entender como que a gente cria essa fluidez dentro do Vinyasa Flow Yoga e, é claro, você adaptar isso para a sua prática. Tá? Então nós vamos começar a olhar isso por fora na aula de yoga. Na aula de hoje nós vamos estruturar tudo isso, entender os tempos, entender cada momento, tá? Amanhã nós vamos fazer uma prática
já com esses tempos e esses momentos da prática bem definidos, e nós vamos entender também como que a gente cria uma direção, tá? Como que a gente escolhe que pico que a gente vai subir e como que a gente cria ferramentas ideais para conseguir subir aquele pico e depois restaurar, tá? E na última aula, no terceiro dia, você vai ter uma aula muito especial, que vai ser uma aula do meu método. Então, tudo que eu vou falar para você hoje, amanhã, faz parte desse estilo da yoga, que é o Vinyasa Flow Yoga, tá? E aí, para preencher realmente, para escolher as posturas adequadas, né? Eu desenvolvi esse método, que é onde eu coloco tudo aquilo que eu fazia intuitivamente dentro de um esquema onde a gente tem as posturas divididas em grupo, né? Onde você cria uma forma de lidar com esses grupos de uma forma que te ajude a desenvolver sequências aí realmente que fazem com que o aluno se desenvolva na prática, tá? Mas isso vai ser lá na última aula, por enquanto a gente tem que, antes de chegar nisso, entender algumas estruturas, tá? Então vamos lá, vamos pegar uma aula de 1 hora de duração, né? E dentro do Vinyasa Flow Yoga, a gente divide essa 1 hora de duração em etapas, tá? E você vai ver que essas etapas fazem sentido para a sua prática também. Se você começar a parar e pensar, você realmente, às vezes, já cria essas etapas intuitivamente, tá? Só que quando você estrutura antes a prática, isso fica muito melhor, porque você tem a oportunidade de olhar e falar, ah, não, talvez essa postura antes dessa fique melhor. Então, assim, a sua prática ela pode ser boa, ministrada intuitivamente, mas se você pegar essa intuição e estruturar ela, ela fica ainda melhor. E depois que você estrutura tudo isso, você também não pode se apegar a isso, né? Porque às vezes você chega na sua aula e às vezes o aluno está com algum problema, tem algum tipo de dor e você tem que fazer algumas adaptações. Mas isso é muito melhor você fazer uma adaptação em algo que já está estruturado do que algo aleatório, tá? Então se preparar, se estruturar para a prática, ao mesmo tempo se desapegar dessa estrutura também, né? Se você precisar modificar alguma coisa, ok, né? Você vai ter condições para isso, né? Porque você vai conhecer bem aquele sequenciamento, você criou aquilo, né? Então você vai também saber fazer as adaptações ideais, né? E uma outra questão é que assim, nem sempre a gente tá naquele dia muito criativo, concorda? Então, assim, às vezes você tá com a criatividade super em alta e você vai dar uma aula, você nem preparou, mas aquela aula sai super fluida, né? Sai do jeitinho que você queria, mas vamos combinar que nem sempre nós estamos nesse estado criativo. Então, quando você não se sente tão bem para criar uma sequência ali na hora e tudo mais, você tem um recurso, você tem diversas sequências criadas. Eu tenho um caderninho aqui, lembrei dele agora, vou até mostrar para vocês. Então, olha só. Esse caderninho é super antigo, tá? Mas às vezes eu volto nele, quando eu quero pegar uma sequência lá que eu fiz há, sei lá, 10 anos atrás, sabe? Quero dar uma olhada, é claro que daí sempre eu dou uma adaptada, uma melhorada, né? Mas é um caderninho, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó, onde eu fui fazendo um monte de sequências, né? Então a gente tem aqui, ó, eu gosto de desenhar os bonequinhos, né? Eu falo que é o meu personagem, o Stick Yogi. O Stick Yoga é um personagem. Dentro do curso de formação a gente usa bastante para criar as nossas sequências, né? Que é um bonequinho de palitinho bem facinho de fazer e que você vai ali colocando as suas ideias.
E eu faço dessa forma porque às vezes na hora de praticar ou na hora de você ministrar uma aula, né, às vezes você quer lembrar alguma coisa, você bate o olho no desenho ali, você já sabe. Se você coloca um nome, fica mais difícil de você ir lá ler e tudo mais, né, ainda mais os nomes em sânscrito, tudo mais. Então é um recurso bem interessante para o professor iniciante. Depois que você já tem uma dinâmica de montou várias aulas, né, fica tudo muito mais fácil, você monta rapidamente, e aí sim você pode até montar na hora ali intuitivamente, mas você já sabe cada momento, cada parte da aula, né. Então é muito importante a gente criar essa estrutura prévia. Eu acho que até mesmo é um compromisso com o aluno, né, porque imagina, às vezes você está dando ali a sua terceira, quarta aula do dia, mas para o seu aluno, muitas vezes é a única aula que ele vai conseguir fazer naquela semana. Então essa aula, ela precisa ser especial. Ela precisa realmente fazer com que o aluno aprofunde no estado de autoconsciência, nas sensações do próprio corpo, né? Que ele tenha um desenvolvimento interessante ali com a prática do yoga, que seja especial para ele. Então é importante, é um compromisso que o professor tem, né, de estruturar as suas práticas, de ter um plano formatado, né? Claro que deixando esse plano de uma forma flexível, que ele se encaixe e se adeque ali ao momento presente e à turma que você está atendendo naquele momento, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar para essa divisão, né? Numa aula de 1 hora de Vinyasa Flow Yoga, a gente vai dividir ela da seguinte forma. O primeiro momento da aula é a abertura dessa prática, tá? Em seguida da abertura, nós temos o que a gente chama de Vinyasa, de aquecimento e core. Depois nós temos o momento solar da aula e depois o momento lunar e o momento restaurador. Tá? E aí eu vou explicar para vocês como que a gente trabalha cada um desses momentos, tá? Então a abertura, ela é justamente aquele momento onde você vai fazer a transição daquele aluno de uma mente muito voltada para o externo, muitas vezes aquele aluno pegou trânsito, saiu do trabalho, né? Então a mente ainda está um pouquinho agitada e a gente precisa de alguma forma criar essa transição para que essa mente se interiorize, né? Trazer um aquietamento. Então, nesse momento, você vai utilizar as técnicas que você tem aí como recursos. Geralmente eu indico para os alunos usar um pranayama ou um mantra, ou até mesmo uma frase inspiradora numa aula mais curta que você não tem tempo de se aprofundar tanto, né? Mas é o momento de fechar os olhos, de respirar profundo, de organizar o corpo, né? Se acomodar numa postura confortável, né? De realmente recolher a sua atenção e criar uma intenção para a prática. E aí, pensando numa prática de 1 hora, esse momento da abertura, você pode aí reservar cerca de 10 minutinhos, né? Serão 10 minutinhos que você vai realmente fazer algo que traga a atenção do aluno para o momento presente, tá? Com algum exercício de respiração, meditação, algo que realmente traga a atenção para o agora. E o nosso próximo passo já é o aquecimento. Esse momento de aquecimento e core é um momento onde você vai trazer posturas. Se você começou uma prática no solo, pode ser umas posturas no solo, mas aí vai variar, você vai adaptar aí geralmente a prática do Vinyasa. A gente começa no chão, né? Faz essa abertura, essas técnicas iniciais de aquietamento e depois já vai ali para o momento do aquecimento, onde nós vamos fazer diversos movimentos de mobilidade articular, né, soltura do corpo, algumas posturas no chão que já são posturas intencionais, que estão preparando o seu corpo para o movimento que vai vir
lá na frente da prática. Tá? Então a gente está começando a nossa trilha, então a gente está naquele momento de primeiro pegar os acessórios necessários, e para pegar os acessórios necessários você tem que entender já o caminho que você vai seguir, né? Então você já sabe o que vai vir pela frente, então você tem condições de estruturar melhor esse momento inicial, né? E começar um aquecimento escolhendo ali algumas posturas que são posições chaves que podem te ajudar a trazer percepções, a trazer abertura no corpo e mobilidade nas articulações que vão ser bem utilizadas nos momentos seguintes da prática. Então, 15 minutinhos é suficiente para você fazer essa sequência de é uma mini sequência dentro da sequência, né? Então, essa sequência de aquecimento, incluindo também alguma postura de core, se você achar conveniente para o estilo de yoga que você quer ministrar ou praticar, tá? Então, ali a gente já tem cerca de 25 minutos da prática, né? 10 minutinhos de abertura, mais 15 minutinhos de aquecimento e core. E aí, esse aquecimento, ele vai subindo, né? É o momento que você começa a subida da montanha, e aí tem aquele momento que é o momento de pico, né? O momento de calor, né? O momento com muita energia, que é o que a gente chama de momento solar da aula, tá? Esse momento solar da aula, você pode levar aí em torno de mais uns 20 minutos, considerando uma prática de 1 hora, tá? Então a gente tem 25 minutos, já incluindo abertura e aquecimento, e aí vamos incluir aí mais 20 minutinhos de momento solar, então já totalizando aí 45 minutos de prática, tá? Nesse momento solar, você vai ter algumas etapas ali, tá? A primeira é dentro da prática do Vinyasa Flow Yoga, tá? A gente faz um Vinyasa de Namaskara, ou seja, é o momento que você vai fazer ou Surya Namaskara, ou A, ou B, ou os dois, ou vai fazer o que a gente chama de guerreiros dançantes, que são sequências fluidas que envolvem as posturas em pé, tá? Então a gente já tem algumas sequências pré-determinadas que você vai fazendo de uma forma bem fluida, né? Claro que essa fluidez vem não logo nas primeiras aulas do aluno, quando o aluno já conhece aquelas posturas, né? Então você vai entrando numa postura seguindo da outra sem permanência, com uma certa fluidez, com a respiração acompanhando esse movimento, né? Se você ainda não praticou o guerreiro dançante, você vai ter a oportunidade de praticar amanhã, porque amanhã a gente vai colocar em prática tudo isso que a gente está falando agora, tá? Ou então o Surya Namaskara, ou pode ser o Surya tradicional, ou o Surya A, o Surya B, mas é esse momento de energia, de dinamismo, de calor, onde você repete a sequência algumas vezes de uma forma fluida, consciente, não precisa ser rápido, tá? As pessoas confundem muito rapidez com eficiência e não é isso. Tá? O movimento, eu sempre falo que ele tem que chegar até o fim. Não adianta inspirar e expirar, não. É inspirar e chegar e crescer e depois avançar, né? Então eu gosto de uma prática bem slow flow, vamos dizer assim, tá? Mas isso também é de cada um, né? Mas é esse momento mais dinâmico. Tá? Tem também um momento de permanência, onde a gente vai fazer posturas, que são posturas chaves que foram bem estruturadas e pensadas para chegar num outro momento que desse momento solar, que é o Peak Pose. Tá? Dentro da prática de Vinyasa a gente chama de Peak Pose, mas você pode considerar que seria a sua postura principal da aula. Tá? E é ela que nos dá a direção. Né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre Peak Pose, porque o tema da aula de amanhã é como você gerar uma direção para a sua prática e construir essa prática conforme essa direção criada. Né? É aquilo, se a gente resolver fazer uma trilha para subir a montanha, a gente precisa saber qual montanha que nós vamos subir.
né? Então, isso vai te ajudar a ter os equipamentos necessários, né? Que no caso da nossa prática não são equipamentos, mas são as posturas necessárias, que são posturas que você vai colocar desde o aquecimento e aqui no momento solar também, tá? Posturas de permanência, que de alguma forma estão te ensinando ações internas, estão abrindo espaço e mobilizando as áreas do corpo que você vai precisar para aquela postura que é o considerado nosso peak pose ou a sua postura principal ali da aula, tá bom? Então, são esses 3 momentos que você vai tentar colocar dentro desses 20 minutinhos, tá? Os namaskaras, a sequência de permanência e o peak pose, tá? O peak pose sempre vem no final do solar, porque depois dele, depois que você chegou no pico da montanha, você vai começar a descer essa montanha, né? E aí, às vezes, os alunos, eles dão uma importância enorme ao peak pose, né? E aí, às vezes, e especialmente os professores iniciantes, né? Às vezes, se você não fez o peak pose, parece que toda a prática, né, foi em vão. Na verdade, não, tá? Esse peak pose a gente não vai dar mais atenção, mais importância para ele do que uma simples direção. Quando a gente chegar nele, amanhã a gente vai estudar isso, a gente vai entender também as cramas dele. Né? Às vezes você quer chegar numa postura X, mas se você percebeu que o seu aluno não vai conseguir, você vai dar uma crama daquela postura ou uma postura preparatória no lugar daquele peak pose, tá? Não dê tanta importância no sentido de que chegou até aqui, você tem que fazer. Na verdade, não é isso, tá? O caminho, ele é o mais importante, né? Se a gente vai fazer uma trilha, chegar lá não é só o que importa, né? Não teria a mesma graça você pegar um helicóptero e te botar lá em cima da montanha. Não é isso, é o caminho, toda a experiência dessa subida, né? Isso é que importa, tá? Mas o peak pose ele tem que estar ali para que nos dê essa direção, tá? Então, antes do peak pose, dentro desse momento solar, você vai fazer o Vinyasa de Namaskara e vai fazer o Vinyasa de solar com permanência, tá? Essa ordem pode ser invertida às vezes. Se eu tenho alunos mais iniciantes, eu vou fazer primeiro a permanência para depois trazer aquilo para o movimento, porque na permanência eu tenho tempo para, né, ensinar as ações internas, alinhar aquele aluno dentro das posturas, que aí esse alinhamento vai servir o fluxo, né? E para aqueles alunos já mais antigos, que já conhecem as posturas, já trabalharam especialmente essas posturas em pé, né, você pode dar o Vinyasa de Namaskara antes do Vinyasa solar. E aí é uma forma de você ir variando, tá bom? Feito tudo isso, faz o peak pose ou faz uma postura preparatória para ele, ou você faz as cramas. Amanhã a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o que é cramas, tá? Mas já, só para dar um spoilerzinho, as cramas são passos, tá? Então, se eu quero chegar em um ponto X, eu tenho que dar um passo depois o outro. Se eu tô aqui e eu quiser vir para cá direto, muitas vezes eu vou querer dar um pulo para cá, eu vou gastar uma energia danada e muitas vezes não vou chegar, tá? Então, faz parte do trabalho do professor ensinar o aluno passo a passo e ajudar esse aluno a encontrar aquele passo onde ele realmente esteja se desafiando, porém ele está fazendo algo que ele tem capacidade de fazer, ele tem condições de fazer, mesmo que seja difícil. Tá? Porque se a gente dá algo muito difícil, aquele aluno ainda não está preparado, isso pode desestimular. E se você nunca dá nenhum desafio para o seu aluno, da mesma forma isso desestimula. Então a gente tem que aprender a criar esse equilíbrio e o peak pose e as cramas, elas estão aí para nos ajudar nesse sentido, tá bom? Uma vez que você já subiu toda essa montanha, já
abriu a aula, já interiorizou a sua atenção, já fez as sequências no solo que preparam você para aquela sequência mais intensa, já chegou nesse momento solar, né, esse momento de energia, de calor, né, mesmo que você dê uma aula de Hatha Yoga que não se encaixe exatamente nessas questões dos vinyasas, mas você tem ali posturas preparatórias, você sabe que você tem posturas que são mais exigentes, posturas que geram mais energia, mais calor. E são essas posturas que você vai trazer nesse momento, tá? Então é o pico da aula, vamos dizer assim, né? E aí realizou o peak pose e aí vem aquela sensação, sabe, de dever cumprido, mas agora você precisa restaurar, a gente tem que descer essa montanha, né? Então nesse momento você vai restaurar. Então você vai observar, poxa vida, se você trabalhou um peak pose de extensão da coluna, vamos dizer assim, né? Então você focou bastante em todos os recursos que você precisa de liberação, liberação de ombro, liberação do quadril, mobilidade na coluna. Isso tudo foi trabalhado ao longo desses momentos mais solares da prática. Agora, nesse momento lunar, você vai ver o que não foi tão trabalhado, de repente colocar uma abertura pélvica, né? Questões que de alguma forma compensem, né, toda aquela sequência inicial e trabalhe o corpo de outra forma, né? É muito importante você pensar em trabalhar dentro de uma sequência, você trabalhar a sua coluna em diversas direções, tá? E realizar todos os movimentos possíveis da coluna fazer. Então você tem que ter flexões, você tem que ter extensões, você tem que ter movimentos para as laterais, você tem que ter torções, extensão axial. Então, nesse momento lunar, você vai observar o que talvez não tenha sido trabalhado nessa subida e vai colocar nesse momento, tá? Claro que você não vai trazer nada muito difícil, porque o momento mais de energia e tudo mais e de desafio ele já foi. Agora é o momento de restaurar. Então, a mesma postura que você coloca lá no início, como aquecimento, onde você vai trazer uma intenção mais direcionada, por exemplo, um Paschimottanasana, né? Uma postura de alongamento da parte posterior das coxas e alongamento da parte de trás da coluna. Se você está colocando ela no aquecimento, é porque você vai precisar disso durante a prática, né? Então, você vai ter uma intenção diferenciada de querer tracionar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais esse movimento, talvez estender mais a coluna, criar uma intenção nesse asana diferente de quando você está fazendo ele mais para restaurar. Então, você pode fazer com a coluna mais solta, relaxando o pescoço, deixando a força da atração da terra ir te auxiliando, né? Então, assim, as posturas são mais restauradoras, mas também a forma como você conduz isso também tem que ser ali uma forma mais voltada para esse estado de retorno para casa, sabe? Assim, então é um momento bem gostoso da prática, onde você vai conseguir aí criar algumas compensações e vai direcionando o aluno para um momento restaurador, que geralmente a gente utiliza ali um Shavasana, e às vezes com uma condução, né, de um relaxamento até mesmo mais profundo. E você pode também utilizar meditações, você pode utilizar mantras, né? Nesse momento restaurador, tá? Então, se a gente contar essa parte aí então até o final do Vinyasa Solar, a gente usou aí 45 minutos de aula, né? É claro que uma aula de 1 hora não dá tempo da gente, né, se aprofundar tanto. Se você tiver um pouquinho mais de tempo na sua aula, você pode incluir alguma meditação, alguma técnica no final, tá? Mas, no geral, é isso. Então, com isso em mente, com essa divisão mais clara, você tem agora. Você não precisa criar uma sequência inteira, você vai criar pequenas sequências
que se conversam, tá? Então, só uma breve revisão aqui. A abertura da aula, onde você vai trazer aquele aluno para a prática, não só de corpo, muitas vezes ele chegou e sentou, mas a cabeça dele ainda não. E você precisa fazer essa transição e esse recolhimento, ajudá-lo nesse sentido, né? E aí vai começar o aquecimento, onde você vai começar a dar movimento, vai começar a acordar aquelas partes do corpo que vão ser bem trabalhadas, né? É como se fosse um alongamentozinho que o corredor faz antes de sair correndo, né? Então, o corpo precisa disso, desse despertar, tá? E aí, mais ali uns 15 minutinhos para essa parte. Então, abertura 10 minutos, aquecimento 15 minutos, depois você tem o vinyasa solar, né, o momento solar da prática, que vai ser dividido entre o vinyasa de Namaskara, o vinyasa solar e o Peak Pose, tá? Então a gente tem bastante coisa para trabalhar nesse momento. No geral, eu recomendo deixar 20 minutos da prática para isso, tá? E depois vem a parte restauradora, com o Vinyasa Lunar, onde você vai compensar aquilo que foi trabalhado na prática e, finalmente, criar um momento de restauração, onde você, através do relaxamento profundo, deixa que toda aquela energia que foi trabalhada seja assentada e assimilada no seu corpo por padrões que estão além, né, da nossa capacidade de raciocínio ali, coisas que a gente não tem como colocar no papel, mas que o corpo sente. Tá? Então, com isso, você tem uma prática completa. E as nossas próximas aulas, elas serão voltadas para, então, entender como a gente preenche cada parte dessa. Como a gente cria uma intenção, né? E como, com essa criação da intenção, a gente então estrutura essa prática, tá? E é sempre bom lembrar que isso não é rígido, tá? Você tendo isso em mente, eu falo assim, para a gente criar, a gente precisa, de alguma forma, ter ali uma estrutura. Ninguém cria nada do nada, né? Você cria a partir de, né? Então, se você tem já essa estrutura montada, você pode criar diferente. Você pode chegar e falar assim, não, hoje é um dia cheio de energia, eu quero dar uma prática super energética para os meus alunos. Então, eu não quero fazer só 20 minutos de solar, eu vou fazer meia hora de solar. Então, você vai ter que negociar, vai tirar um pouquinho da abertura, às vezes você faz uma abertura mais curta hoje, para ter um pouco mais de tempo solar. Né? Ou você quer dar uma prática bem relaxante, e você vai ter uma prática praticamente lunar. Ah, hoje eu quero dar uma prática restaurativa. Então, você vai explorar mais esse momento lunar da aula, tá? Mas quando você já tem o básico estruturado, né? Vamos dizer assim, essa é a forma mais normal de se fazer, assim, você tem aquela estrutura. Quando você quer modificar alguma coisa ou dar uma aula especial, você tem como estruturar isso com consciência, né? Você define isso. E o seu aluno ele vai perceber, e falar, ah, hoje a aula foi diferente, né? Ela foi um pouquinho diferente, mas ele precisa também dessa estrutura, né, para que o corpo, a mente e tudo se integre, né, de uma forma harmoniosa, ok? Então, eu espero que essa primeira aula já tenha aberto aí a sua percepção para algumas coisas de como construir uma aula com bastante fluidez, né, e com coerência entre essa jornada, né, de sentar no tapetinho e de sair dele e sair diferente, né, sair melhor do que quando você sentou e realmente sentir que foi uma viagem profunda, né, criativa, de integração com si mesmo e que valeu a pena aquele momento da prática, tá? E na próxima aula, então, vai ser prática. Eu quero que você já reserve seu tapetinho, porque a gente vai, então, entender na prática cada um desses momentos e incluir a nossa intenção direcionada. Como, então, que eu escolho o meu
peak pose é a minha postura principal. O que que eu preciso saber dessa postura? Como eu avalio essa postura para então construir uma sequência que realmente me ensine a chegar até ela, tá? E depois, como que eu faço, então, para realmente restaurar essa postura e ter essa sensação de uma prática completa, bem redondinha, que realmente tem começo, meio e fim, e se integra com todos os aspectos da sua natureza, não só o físico, mas também os nossos aspectos mais sutis e mais profundos. Então, eu realmente espero que essa aula tenha te ajudado e que você siga com a gente em toda a jornada, porque tem muitas coisas especiais que eu ainda quero passar para você. Esse foi só o comecinho, tá? Amanhã estaremos juntos na próxima aula e nós vamos então fazer uma aula prática, vivencial, para compreender mesmo na carne, nas sensações, tudo isso que a gente falou hoje. Tá ok? Muito obrigada pela sua presença. Continue nos acompanhando e até a próxima aula. Namastê.